Tudo bem, pessoal? Voltamos agora para falar sobre as contas relacionadas aos grupos 5.2 e 6.2. Por que essa ênfase específica nesses grupos, professor? Não é à toa. É porque as bancas gostam de cobrar exatamente esse ponto aí importante da matéria. Então vamos lá. Você está vendo aqui que dentro do grupo 5.2 você tem o subgrupo 5.2.1 e o subgrupo 6.2.1. O 5.2.1 tem a ver com o quê? Preste atenção. Tem a ver com previsão da receita. E o 6.2.1 tem a ver com execução da receita. Vamos olhar eles de novo? Previsão da receita e execução da receita. Quais são os nomes que eu recomendo que você grave? Eu nem digo que você tem que gravar isso aqui não, ó. Esses códigos. Mas esse nomezinho aqui, ó, previsão inicial da receita, você tem que gravar. Receita a realizar, você tem que gravar. E receita realizada, você tem que gravar. Então, no caso da receita, eu recomendo fortemente que você grave o seguinte, que a previsão inicial da receita está dentro do subgrupo 5.2.1, que é previsão da receita. E receita a realizar e receita realizada, que são duas contas distintas, com nomes diferentes, inclusive, óbvio, estão dentro do subgrupo 6.2.1, execução da receita. Então, é importantíssimo que você domine isso. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um ensaio. Então, preste atenção. Suponha que eu fiz a previsão do ICMS no valor de 300 mil. Qual é o lançamento da previsão do ICMS? Vamos olhar aqui. Previsão da receita, previsão inicial, 300 mil. Vamos tentar errar, mas se você gravar o nome, você vai ver que é difícil errar. Eu vou ter que trabalhar dentro das contas 5.2.1 e 6.2.1. Importante. O somatório do 5.2.1 tem que ser igual ao somatório do 6.2.1. Não tem ponto de correr. Então, por exemplo, olha para cá. Esse somatório aqui tem que ser igual a esse somatório aqui. Não pode dar diferente. Vamos apagar. Aí você tem duas opções. Você vai jogar o 300 mil aqui ou o 300 mil aqui? Resposta. Você vai jogar o 300 mil na receita a realizar ou na receita realizada? Aí eu te pergunto. Você está fazendo a previsão inicial da receita. Você já arrecadou a receita? Não. Eu vou prever ela. Estou prevendo. Então, ela não foi realizada. Ela é a realizar. Então, como é que fica aqui? 300 mil aqui, ó. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou debitar e creditar. Então, eu vou debitar previsão inicial e receita a realizar. Crédito. Como é que eu sei que é débito e crédito? Preste atenção. As classes ímpares 1, 3, 5 e 7 são classes de natureza devedora. As classes pares 2, 4, 6 e 8 são contas de natureza credora. Vamos lá. Então aqui são natureza devedora e aqui são contas de natureza credora. Ora, se aqui é de natureza devedora, aqui era 0 e partiu para 300, se você tem uma conta de saldo devedor, o saldo era 0, partiu de 0 para 300 mil, o que é que você fez com essa conta, que é natureza devedora? Você debitou ou creditou, sendo que você aumentou de 0 para 300 mil, você debitou. Próxima pergunta. Eu tenho aqui uma conta que é de natureza credora. Ela saiu de 0 para 300 mil. Se uma conta tem natureza credora, ela foi de 0 a 300 mil no lançamento, e ela tem natureza credora, você quer aumentar ela, você debitou ou creditou? Você creditou. Então, por eliminação, qual o lançamento? Débito, previsão da receita inicial, crédito, receita a realizar. Vamos só continuar que eu quero explicar o próximo passo. Deixa eu tirar isso daqui. E aqui é o seguinte, pessoal. Agora a gente vai supor, imaginar
que a gente arrecadou esses 300 mil de ICMS. Eu não estou preocupado com o efeito no caixa, esquece isso. Eu estou preocupado apenas com o efeito na parte orçamentária. Então preste atenção. Suponha que eu arrecadei 300 mil. Então se eu arrecadei, eu realizei 300 mil. O fato é que você vai ter que jogar 300 mil aqui. Aí você tem um problema, porque você tem 300 mil do lado esquerdo e agora tem 600 mil do lado direito. Preste atenção. Vou repetir de novo. Esse somatório aqui tem que ser igual a esse somatório aqui. Aqui estava 0, partiu para 300. Aqui você primeiro jogou 0, jogou 300, 300 igual a 300. Só que agora você jogou mais 300 porque você realizou esses 300 mil. Só que agora aqui está com 600. Agora aqui está com 600. Está diferente. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que zerar isso aqui. Por quê? Porque a receita não é mais realizar. Você realizou toda a receita. Então como é que você vai fazer o lançamento aqui? Presta atenção. Débito e crédito. Aí a pergunta que não quer calar é: tem alguma dica, professor? Tem. Comece com a conta que está zero. Qual é a conta que estava zerada? Receita realizada. Receita realizada estava com 0, saiu de 0 e foi para 300 mil. Receita realizada é uma conta de natureza credora. Se a conta estava com 0 e saiu de 0 para 300 mil e você quis aumentar ela, é porque você debitou ou creditou? Você creditou. Então você fez o que aqui? Receita realizada. 300 mil. Por eliminação, você já sabe que tem que debitar receita a realizar. Beleza? Então o que é que acontece? Vamos ver se faz sentido? Eu estava com 300 mil, preste atenção, eu estava com 300 mil em receita a realizar. Receita a realizar tem natureza credora. Estava em 300, natureza credora, saiu de 300 e foi para 0. Se eu diminuir de 300 mil para 0, e essa conta tem natureza credora, eu fiz o que com essa conta? Eu creditei ou debitei? Se você diminuiu de 300 para 0, uma conta de natureza credora é porque você debitou utilizando o método das partidas dobradas. Então esse valor aqui está certo, ó, esse lançamento. Tá bom? Avançando. Na despesa, eu não vou entrar em detalhes tanto, porque a gente vai ver na próxima aula de operações típicas. Aqui era só para você pegar o fio da meada. Mas só para deixar claro, na despesa você vai ter o 5.2.2 e o 6.2.2, que são os subgrupos. Aqui você vai ter a dotação inicial, aqui você vai ter ó, crédito disponível, crédito empenhado a liquidar, crédito empenhado em liquidação, crédito empenhado liquidado, crédito pago. E aí você ainda vai ter provisões e destaques recebidos, provisões e destaques concedidos. Vamos lá, fazer umas questõezinhas para a gente dar uma aquecida aí. No PCASP, as contas destinadas ao controle da execução orçamentária pertencem à classe 1, falso. Pertence à classe 6. Mais uma conta. Sobre a ótica do plano de contas aplicado ao setor público, o registro contábil da previsão das receitas deve ser realizado mediante débito e crédito aonde? Preste atenção. Você já gravou o seguinte. Você gravou que a previsão inicial está na classe 5. E você gravou que receita a realizar está na classe 6. Mais especificamente no grupo 6.2, 5.2, 5.2 e aqui no 6.2. Então, você já sabe que você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que aumentar o valor que estava 0 da conta de natureza devedora, que é a previsão inicial, e vai ter que aumentar o valor do saldo da conta de natureza credora, que é receita a realizar. Então aqui você tem a natureza devedora e aqui você tem a natureza credora. Previsão inicial, natureza devedora. Receita a realizar, natureza credora. O que é que você vai fazer? Já que você vai aumentar o saldo das duas. Você vai aumentar a conta de natureza devedora, então você debita. E você vai creditar a conta de natureza credora, então você credita. A conta de natureza devedora é previsão inicial da receita. Você debita a previsão inicial. E aqui você credita receita a realizar. Vamos procurar por essa opção? Previsão inicial, receita a realizar. Tá bom? Esse é o gabarito. B de bola. No PCASP, as contas referentes à execução da despesa corrente de capital
exerce controle sobre a informação orçamentária e, como tal, tem seus saldos acumulados de um ano para o outro. Errada essa última parte aqui. O que é que eu vou falar para você, que é uma coisa que eu não falei ainda? A gente tem as classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que é que eu vou te dizer? As contas das classes 1 e 2, os saldos se perpetuam ano após ano. Eles só vão ser alterados mediante novos lançamentos, que é diferente das classes 3 e 4. As classes 3 e 4 são contas de resultado. Ao final do exercício, elas são encerradas e geram o resultado patrimonial do exercício, que vai ser incorporado no patrimônio líquido, grupo 2.3. Beleza, vamos falar agora da classe 5 e 6. Na classe 5 e 6, você tem os grupos 5.2 e 6.2. O grupo 5.2 e o grupo 6.2, eles estão diretamente, intrinsecamente relacionados com a LOA, Lei Orçamentária Anual. Só que todo ano você tem uma LOA. Todo ano você tem uma LOA, todo ano você tem uma nova LOA. E todo ano, então, você tem que encerrar a LOA. Onde eu estou querendo chegar com isso? Que os saldos das contas 5.2 e 6.2, eles são encerrados ao final do exercício. Eles não são acumulados. Vamos falar agora do 7 e do 8. O grupo 7 e o grupo 8, eles também possuem saldos que são acumulados ano após ano. Beleza? E para voltar para o grupo 5 e 6, porque tem uma parte importante. Você tem as contas 5.3 e 6.3 que tratam de restos a pagar. Tanto o grupo 5.3 quanto 6.3, restos a pagar, inscrição e controle da execução, a parte de inscrição de restos a pagar, o que você inscreveu naquele exercício é zerado. Agora, o saldo acumulado dos restos a pagar inscritos, ele permanece aberto até você zerar ele, até você liquidar os restos a pagar não processados ou até você pagar os restos a pagar processados, beleza? Então era isso. As classes 3 e 4 são contas de resultado, verdadeiro. São utilizados na apuração do resultado do exercício, verdadeiro. Dessa forma, ao final do exercício, seus saldos são zerados, verdadeiro. A inscrição de restos a pagar processados gera lançamentos contábeis. Resposta: apenas no subsistema orçamentário. Agora vamos falar das classes 7 e 8, também sem muito detalhamento. Classe 7 compreende as contas relacionadas a situações não compreendidas no patrimônio. Então, por exemplo, aqui vai entrar, por exemplo, assinatura de contratos e também aqui vai entrar os passivos contingentes. Essa classe é importante, esse grupo é importante, 7.1. O grupo 7.2 compreende as contas do registro da programação financeira e de controle das disponibilidades. Também é importante esse grupo, tá bom? 7.3, dívida ativa, não é muito cobrada em prova. 7.4, isso aqui é importante. Os passivos contingentes que não forem registrados no grupo 7.1, eles serão registrados no anexo de riscos fiscais. Então tem passivo contingente que é só para fins de LOA. Ele só vai ficar no anexo de riscos fiscais. Ele fica no grupo 7.4, tá bom? Então, só para deixar claro, parte dos passivos contingentes está no grupo 7.1 e parte está no grupo 7.4. São os riscos fiscais. 7.8, nenhum alerta. 7.9, nenhum alerta. E aí a mesma coisa vale. Se preocupe com 8.1 e com 8.2. Vamos lá. O registro dos contratos de PPP, no momento da sua assinatura, deve ser registrado em conta de natureza D. Ele está falando da assinatura de contratos. A assinatura de contratos trabalha com o quê? Com contas de natureza de controle. Letra A. E agora, para fechar, regras de integridade do PCASP. Você só pode lançar, já falei isso, lançamento de natureza patrimonial. Você só trabalha com classe 1, 2, 3 e 4. Lançamento de natureza orçamentária, apenas classe 5 e 6. Lançamento de natureza de controle, apenas 7 e 8. Você não pode, preste atenção, você não pode debitar na classe 1 e creditar na classe 8. Você não pode debitar na classe 5 e creditar na classe 3. Não dá, porque são contas de natureza diferente. É importante o uso do P e do F.
Preste atenção nisso. Você só pode efetuar o pagamento de uma obrigação no passivo se essa obrigação estiver com o atributo F. Só para deixar claro. Eu tenho aqui o ativo, eu tenho o passivo e tenho o PL. Eu tenho uma obrigação aqui. Uma obrigação qualquer. Obrigação. Essa obrigação, se ela tiver com o atributo P, preste atenção, eu não posso pagar ela. Para eu pagar ela, eu tenho que converter essa obrigação de P para F. Ou ela já tem que nascer com o atributo F. Tem duas situações. Ou ela já nasce com o atributo F, ou ela era obrigação P e passou para o atributo F. Em que momento dos estágios da despesa uma obrigação salta de P para F? No momento do empenho. Em que momento uma obrigação ela já surge direto como obrigação F? Na hora da liquidação. Por enquanto é isso. Tem um detalhezinho a mais, mas vou explicar nos próximos blocos. Moral da história. Eu só posso tirar dinheiro do meu caixa para dar baixa numa obrigação se essa obrigação tiver com qual atributo? Com esse aqui, ó, atributo F. Lembrando o que significa atributo F. F no passivo significa passivo financeiro. P no passivo significa passivo permanente. Fechou? Beleza. Isso aqui tranquilo. Equações contábeis. E por fim eu quero dar uma dica aqui importante. Isso aqui, ó. 10%. Eu só posso usar contra outros até o limite de 10% do grupo. Lembrando que o grupo é o segundo nível. Então, o saldo total do ativo circulante, exemplo, 100 mil. Quanto é 10% de 100 mil? 10 mil. Então, dentro do ativo circulante, eu só posso ter conta outros se o somatório da conta outros não ultrapassar 10 mil. Se der 11 mil, eu vou ter que desmembrar alguma conta da conta outros para que a conta outros fique até 10 mil reais. Então, eu vou repetir. Esses 10% é para você usar a conta outros dentro dos grupos. Então, quando você estiver elaborando demonstrações contábeis, você tem que identificar o grupo. Exemplo de grupo, ativo circulante. Se o seu ativo circulante for 100 mil, a sua conta outros, o valor máximo dela vai ser de 10 mil, porque 10% de 100 mil é 10 mil. Beleza. Se a sua conta outros, na hora que você reuniu tudo que sobrou, deu, por exemplo, 11 mil, significa que ela não pode ser usada porque 11 mil é maior do que 10 mil. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar a maior conta contábil da conta outros, que seja, por exemplo, de 1 mil e algumas coisas, 2 mil reais, e vai expurgar ela da conta outros. Quando você expurgar ela da conta outros, se for uma conta que vale 2 mil, essa conta que vale 2 mil, ela vai ficar separada, discriminada, evidenciada de forma mais explícita no ativo circulante, e a conta outros, que antes eram 11 mil, passa a ser 9 mil. Como 9 mil é abaixo de 10 mil, você pode usar essa conta outros dessa forma. Beleza? E para fechar, os lançamentos devem ser fechados dentro das classes de mesma natureza, tendo em vista que o registro contábil deve debitar e creditar contas com o mesmo tipo de informação, seja patrimonial, orçamentária ou de controle. Só voltando, né? Verdadeiro. Próximo. No PCASP, as contas são agrupadas em natureza de contas. Verdadeiro. As contas denominadas principalmente de controle são a do subsistema de custos e compensação. Verdadeiro. No subsistema de compensação são registrados os atos potenciais, tais como avais e fianças. Verdadeiro. Existem contas de resultado nas classes 3 e 4. Verdadeiro. Em casos excepcionais, é possível que o lançamento seja feito a débito no subsistema patrimonial e crédito no subsistema orçamentário. Jamais! Eu não posso fazer isso. Ok, pessoal? Então, encerramos com louvor a aula de plano de contas. Na próxima aula, no próximo bloco, a gente vai começar a falar sobre operações típicas. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta.